Início de ano escolar. E isso o que significa? Crianças vão ficar doentes. Uma coisa que eu falo muito dentro do consultório, quando a mãe vai colocar na escola, é: prepara a cabeça. Vai ficar doente. Criança que não fica doente é um adulto doente. Eu sempre gosto de repetir isso. E é comum, é normal que toda criança pegue em torno de uns 10 resfriados nos primeiros 6 meses de escola. Então, faz parte do desenvolvimento e é importante para que a criança tenha contato com os vírus e as bactérias que estão presentes no nosso ambiente e no novo ambiente dela, que é o ambiente escolar. Então, não tem como. Vai estar lá uma criança com o nariz escorrendo, a criança vai lá, vai pegar a bola da boca da criança e vai colocar dentro da boca dela. Não tem como não pegar. Então, preparar psicologicamente e entender que isso faz parte do desenvolvimento. E eu gosto sempre de falar que as mães chegam no consultório e falam assim: Tati, não posso dar um remédio para imunidade, para aumentar a imunidade. Eu sempre gosto de explicar que criança que não complica é porque a imunidade está boa. Então, as mães acham que quanto mais doente fica, significa que a imunidade está baixa. Não, 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 não. Imunidade baixa é complicação. Então, ficar doente, super normal. Agora, o que não pode? O que significa que a imunidade é baixa é quando começa a dar otite, começa a dar pneumonia, é quando a gente tem a complicação do resfriado. Então, ficar doente não é imunidade baixa e a maioria das vezes eu não quero fazer nada. Então, eu não vou me meter, eu vou deixar o próprio corpo da criança combater, formar anticorpo e se fortalecer. E o que é o natural? É que com o tempo, essa criança continue pegando as gripes, continue pegando os resfriados, mas ó, ela vai lidar de boa. Vai ficar 2 dias com o nariz escorrendo, a mãe não vai nem perceber e vai passar por aquele resfriado com um sistema cada vez mais fortalecido. Então, Tem que fazer remédio para imunidade? não, 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 não. Essa imunidade é adquirida. Eles vão adquirindo conforme o tempo, conforme a idade e conforme o ambiente em que eles vivem, que aí naquele momento da entrada na escola é um ambiente escolar. Mas é claro que a gente tem coisas que a gente pode fazer para diminuir. Então, eu quero que pare? Não. Criança tem que ficar doente. Faz parte do desenvolvimento. Igual eles aprendem a andar, igual eles aprendem a falar, eles vão aprender a ficar doentes. Mas a gente tem coisa que a gente pode fazer para minimizar o estrago. Vamos brincar assim. Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa muito importante: seio materno. Então, sabe aquele tempinho de 6 meses que você deu peito, em que você achou que aquele período passou? Não passou, não. Ele vai ser muito importante agora, quando ele entra para a escola. Por quê? Porque o seio materno, ele tem muita coisa que induz a formação da flora bacteriana. Então, que induz a formação do intestino da criança e a formação de eu brinco, um batalhão que impede que os vírus entrem dentro da gente. Então, o seio materno vai formar placas de defesa que ajudam o nosso corpo a combater as viroses lá na frente. E por isso ele é tão importante. E mamãe que está amamentando, vou parar de amamentar. Na hora que entrar na escola, nem pensar. Se já está amamentando, continua, porque isso vai ajudar também, principalmente quando a criança fica doente, porque fica enjoadinha para comer, fica enjoadinha do ponto de vista mais caidinha, e aí o peito ajuda, porque é uma forma de hidratar e é uma forma de alimentar e de fornecer cada vez mais anticorpos. Então, primeira dica, seio materno. Segunda dica, boa alimentação. Gente, a criança bem nutrida,
Então, aquela criança, e bem nutrida não é quantidade, não. Bem nutrida é qualidade da comida. Então, aquela criança que é bem nutrida, ela tem quantidade adequada de ferro, quantidade adequada de zinco, quantidade adequada de proteína. Para quê? Para a formação do anticorpo. Então, o anticorpo que está lá, que vai defender o nosso corpo, ele precisa de ferro, ele precisa de zinco, ele precisa de vitamina D, ele precisa de vitamina C. Então, ele precisa de toda a nossa alimentação da vida para ser formado. Então, se aquela criança já não come bem, se é uma criança em que tem uma seletividade alimentar, quando ela começa a ficar resfriada, a gente vai ter deficiência. E a gente vai ter deficiência desses nutrientes principais. E aí, menos anticorpo. Então, em vez de produzir 100, 200, vai produzir 50, porque eu tenho pouco ferro, porque eu tenho pouco zinco. Então, uma nutrição adequada é muito importante. E aí é o quê? Legume, verdura, fruta, proteína e desde sempre, desde lá de 6 meses quando a gente iniciou e ao longo da vida. É claro que a gente sabe que vão ter momentos que a criança faz a seletividade alimentar. Então é aquele momento que ela faz o ECA, o famoso ECA, né? Existe esse momento? Existe. Mas se a criança é uma criança que foi bem nutrida dentro da infância, esses pequenos momentos do ECA não vão fazer diferença na nutrição dela por completo. A terceira coisa muito importante é o se sujar. Então, criança tem que ver criança. Criança tem que ter ambientes prazerosos. Criança tem que se sujar. E assim, Tati, não pode ficar à noite e pegar sereno. Gente, quem inventou isso? Não pode ir na piscina e ficar molhado. Gente, não sei de onde essas pessoas tiraram essas coisas. Gente, criança tem que se sujar, criança tem que ir para parquinho, criança tem que brincar. E esses vírus e essas bactérias a gente tem no ambiente inteiro. Então, aqui onde eu tô, nessa mesa, tem um monte de vírus e um monte de bactérias que elas não são patógenas, ou seja, elas não provocam doença, mas elas induzem o meu organismo ao quê? A produzir anticorpo. Então, enquanto eu estou aqui, eu estou respirando esse ar, um monte de vírus e um monte de bactéria está interagindo comigo. E isso é importante para a formação do meu sistema imune. E para a criança, mais ainda. Porque eu já tenho o meu sistema imune formado. Até 7 anos, mais ou menos, a gente forma o nosso sistema imune. Então, meu está formadinho. Agora a criança não. Então, ela ter contato com esse universo de bactéria, esse universo de vírus diferentes, é importante para a formação do sistema imunológico dela. Então, quando um vírus que provoca doença entra, o corpo já sabe, opa, esse não é do bem. Então, esse eu tenho que combater. Agora, se a criança não tem acesso nenhum, é aquela criança que fica numa redoma de vidro, tudo limpo com álcool, quando entra um vírus patógeno, ela não sabe. E aí, ela vai demorar a responder aquele vírus, e aí ela corre o risco de ficar mais doente. O quarto item é a preparação psicológica da mãe. Por quê, gente? Não é fácil criança doente. Criança doente em casa é desespero. Então, aquelas tosses, ninguém dorme, a criança tosse o dia inteiro, a criança escorre o nariz, criança chora, a febre. Então, é desesperador? É desesperador. Mas se os pais estiverem preparados para lidar com aquilo, entenderem que faz parte do desenvolvimento, que a gente vai limpar nariz, que a tosse é boa, a tosse é a mobilização de secreção, que a febre é importante, porque quando a gente tem febre, a gente aumenta a produção de anticorpo, então é um sinal que tem alguma coisa errada, mas é um bom sinal também, porque significa que o corpo está respondendo. Então, se os pais tiverem esse entendimento, as coisas vão fluir de forma mais fácil. Então, todo pai e toda mãe tem que ter noção dos sinais de gravidade. Então, é aquele sinal que, opa, tem alguma coisa errada.
esse aí eu não tô acostumado, não é igual de todos. Então pode ser que tenha alguma coisa errada e aí nesse momento eu vou procurar ajuda. E não o tempo inteiro e achar que tudo está muito errado e que a criança está ficando muito doente. E o último, gente, é, de novo, o cuidar, né? Cuidar é dar amor e dar carinho. A criança emocionalmente bem, então aquela criança que está bem com ela mesma, é óbvio que ela lida muito melhor com gripe, é óbvio que ela lida muito melhor com resfriado, e é óbvio que o sistema imune dela está melhor. Pensa aí na gente. Quando a gente está estressado, quando a gente está num momento ansioso, quando a gente não está bem com a gente não pega mais gripe, a gente não pega mais resfriado, a gente não fala, eu tô tão estressado que meu sistema imune foi ruim e eu peguei uma gripe. Então, a criança também. Então, o cuidar, o dar amor, o dar carinho, é muitas vezes, infelizmente, dormir com a criança em pezinha, com você, abraçadinha, porque ela não consegue deitar, porque o nariz está entupido. Faz parte e isso vai ajudar a criança, com certeza, a combater esse vírus, a combater esse resfriado de uma forma muito mais prazerosa para ela, amorosa, e que ela entenda que isso vai passar igual todas as gripes, igual a todos os resfriados.